Oi, Maíra! Oi, Clarissa! Esse é o 8º episódio da Tenda Materna e a gente vai comemorar esse 8º episódio com um tema muito, muito especial e com uma convidada mais do que especial pra gente, que eu tenho certeza que as nossas ouvintes também vão adorar. A gente já queria trazer ela há muito tempo, então para vocês que estão nos escutando agora, a gente vai falar hoje nesse episódio sobre relação de irmãos e a Maíra vai contar pra gente quem vai participar desse podcast com a gente. Então, a gente tá tendo o prazer aqui de receber, dessa vez, a Elisama Santos, que é escritora, é autora de 2 livros, o Tudo Eu, Confissões de uma Mãe Sincera e o Reolhar, Acolhendo Quem Somos e os Filhos que Temos. Ela também é palestrante, é consultora em educação não violenta, ela é educadora parental também reconhecida pela Discipline Positive Association e é mãe do Miguel, de 6 anos, e da Helena, que tem 4 anos. Gente, a Elisama eu conheci através do curso de empreendedorismo criativo da Rafaela Capai, o Decola Lab. Vendo os depoimentos dela, já tornei ela uma referência para mim de mãe empreendedora, dessas pessoas que desconstruíram o universo da profissão a partir da maternidade, que tiveram que se reinventar, e comecei a admirar e ter ela como inspiração. E acho muito interessante esse lado que você tem, assim, Elisama. Tudo bom, Elisama? Que bom ter você aqui! Adoro esse privilégio de ter a Tenda Materna como uma porta para poder chegar até essas pessoas maravilhosas do universo materno. Que são uma desculpa pra gente bater papo. Então. Aí eu acho legal que você tem essa sua veia, assim, muito de ser muito estudiosa, empenhada em ficar se debruçando com os temas que você tem como desafio na vida, e você conta muito dessa história de você ter tido um passado de uma educação muito autoritária e ter se deparado com várias cenas que te tocaram e você se decidiu, opa, peraí, eu tenho que fazer de outra maneira, e aí você começou a estudar tanto, que praticamente virou uma expert no tema, né? E resolveu trazer isso pra mais gente com a sua página maravilhosa, ou que começou com Tudo Eu, né? E agora é Elisama Santos. Uhum. E trazendo esses textos que são super realistas e acho que impactam muito as pessoas. E é muito legal porque a gente vê muita honestidade, muita abertura, assim, muita sinceridade no seu depoimento, né? E eu acho que isso aproxima demais, as pessoas acabam se identificando e se inspirando demais. Então eu tô muito contente de ter você aqui. E a gente pensou nesse tema, assim, de falar sobre a relação entre os irmãos, porque é uma coisa que surge muito, assim, entre as mães que estão tendo o 2º filho, que tem mais de 2 filhos e tal. E acho que vai ser bem bacana a gente poder falar isso aqui na Tenda Materna. E eu acho que, para começar, você podia contar um pouquinho dessa referência que existe no livro do Rivalidade entre Irmãos, sobre como é a chegada do irmão mais novo, o impacto que vem pro irmão mais velho. Se você quiser falar alguma coisa antes também sobre você, sobre... Meninas, eu quero agradecer o convite. Eu admiro a Clarissa há muito tempo, acho que o trabalho dela é maravilhoso. Aí conheci você, Maíra, então pra mim tá lindo conversar com vocês aqui pessoalmente. Teoricamente, né? Mas assim, a gente conversa assim, é muito gostoso, então amei o convite. E falar de irmãos é bom demais, né, gente? Primeiro porque eu tenho as minhas histórias com minha irmã mais velha, e tenho as 2 crianças que têm uma diferença de idade mínima, assim, 1 ano e 11 meses os 2. Então eu tive uma experiência bem intensa na chegada do 2º filho. A 2ª filha, que foi uma surpresa também, ela não foi planejada, digamos assim. A Helena veio, eu falo com ela que ela é a melhor surpresinha da minha vida, porque ela foi a melhor surpresinha da vida. E aí foi uma história que eu tenho construído e reconstruído nessa coisa dos irmãos, assim. Aos pais de mais de um filho, a gente tem que ficar duplamente alerta. Porque se com um filho só a gente já tem que ficar ligada na conexão, com 2 a gente tem que perceber o que é que está construindo na relação desses 2. Será que eu não estou, pela afinidade da personalidade, me jogando mais com um que com o outro? Como que está essa balança? Então é uma relação, é uma história muito interessante a gente falar de irmãos. E eu acho massa a gente começar falando sobre essa referência que tem no Irmão Sem Rivalidade, e que eu falo muito pra todo mundo que vem fazer consultoria, todo lugar que eu vou, que as pessoas me falam assim, meu filho se transformou depois que chegou o irmão, depois que nasceu o caçula, tá impossível lidar com meu filho mais velho. Eu falo, cara, imagina se você tá em casa, maravilhosa, que o marido chega e fala, amor, você é tão
incrível, eu te amo tanto, é tão bom ter você na minha vida, que eu vou trazer outra mulher pra morar aqui com a gente. Ela vai dividir o quarto com você, e aí você vai emprestar suas roupas, que não dão mais. Acho que a gente pode escolher, você tá meio gordinha, bem, acho que a gente pode separar as roupinhas pra você, né? Você já tá mais larguinha, assim, acho que essas roupinhas dão na mulher nova. Tipo, como que você vai se sentir? Como que vai ser essa sua reação nessa chegada? E a gente faz isso com eles, cara. Você chega e fala, é tão bom ter filho, que a mamãe tem outro filho. E você quer que o filho mais velho, ele simplesmente aceite a chegada do irmão. Sabe? Que ele acha, ai, que maravilha, que legal, que bacana ter um irmão. E não é assim. É uma construção, uma nova relação. Irmão não é só amor, irmão também é rivalidade. Irmão também é disputa, irmão também é insegurança. Tem muita coisa que é a relação, que é a chegada de uma nova pessoa dentro de casa traz. E, em regra, nós não temos a honestidade de olhar para essa relação como ela deveria ser olhada, né? A gente não olha para essa relação desse jeito. Elis, eu lembro que quando o Lucas nasceu, e olha que a diferença entre o João e o Lucas é grande, né? O João tinha 6 anos e meio quando o Lucas nasceu. E a gente conversou muito durante a gestação, enfim. Eu me preparei muito e tal. Mas eu fiz uma coisa que eu sinto que ele sentiu muito. E que talvez, né, tenha começado aí essa forma dele manifestar, que eu vou contar aqui já já. Quando eu decidi também por ter um parto em casa, né, um parto domiciliar, falo também porque você também, né, teve os seus filhos em casa, no do Lucas, no caso meu. E nesse dia eu sabia, eu estava entrando em trabalho de parto e tal, e eu pedi a minha irmã que levasse o João para casa da minha mãe. Porque eu não sabia o que ia acontecer e tudo, e meio que tava meio inseguro. Falei, melhor ele ficar com ela, assim. Ele não teve durante o processo o trabalho de parto, só de manhã um pouquinho. E aí, ele ficou o dia inteiro na casa da minha mãe. A hora que o Lucas nasceu, aí eu chamei, liguei, falei pra eles irem lá pra casa. E o João ficou guardando esse segredo, porque eu falei com ele, filho, acho que seu irmão vai nascer hoje, você vai pra casa da vovó, mas não fala pra vovó que o Lucas vai nascer em casa. Ele não sabia, a minha mãe não sabia. E ele ficou com aquilo. Menina, eu sei que uma hora a minha mãe estava pressionando ele, ô João, vamos, não sei o que, pra sua casa. Ele falou, não, vovó, minha mãe vai ligar. E aí uma hora ele falou assim, ô vó, não era pra eu te falar, mas você tá insistindo muito, a minha mãe vai ter o Lucas em casa, mas não era pra eu te falar. E isso foi assim, né, a gotinha, assim. Depois ele chegou em casa, conheceu o irmão e tudo. E esse menino passou 4 noites vomitando e com febre. Então era o Rafa com o João e eu com o Lucas recém-nascido. E eu vi o quanto que essa chegada e a forma, né, que eu conduzi, que a gente conduziu, o quanto que isso foi impactante pro João, assim. Por ser vômito, né? Exatamente, né? Assim, o quanto que ele estava ali não conseguindo digerir aquilo mesmo, né? E o quanto que o corpo, as reações que as crianças vão ter, o quanto que eles mostram pra gente, né? E vão mostrando mesmo de como que eles estão sentindo. As crianças são muito transparentes, né? E se a gente põe atenção, como você falou, né? Se a gente põe atenção e observa o outro, a gente vai percebendo o tom, assim, o que está acontecendo e como que eles estão processando aquela chegada daquele irmãozinho. Eu tenho, por exemplo, o filho de uma amiga minha que quebrou o braço logo depois que o irmão nasceu. Eu, quando era pequenininha, eu tive uma crise de bronquite que não acabava de jeito nenhum quando a minha irmã nasceu. Então, a criança ela vai dar um jeito de alguma forma, ser olhada, de mostrar que como que ela está processando aquilo para que a gente, de alguma forma, tente se conectar e apoiar ela, né? E perceber ali o que ela está manifestando. Pois é, o Miguel, ele passou 3 dias sem falar comigo. Mas você não tá entendendo, assim. Eu parei em casa, ele chegou, falou comigo normal. Na verdade, eu parei na casa de uma amiga, porque na época a gente tava numa transição, eu não sabia onde a gente ia morar. Meu marido é engenheiro civil, na época tinha acabado uma obra, ia começar outra, então a gente tava meio perdido. E aí eu fiz tudo em Salvador, na casa de uma amiga.
que seria também a minha doula. E eu tinha uma equipe perto de mim de amigas, então uma pegou ele, levou ele pra brincar, porque eu vi que eu tava se estendendo, então eu falei, pega ele aqui que eu acho que eu tô com medo de gritar por causa dele, leva ele pra eu ficar mais à vontade. E aí levou ele, quando eu acabei de parir, fiz o mesmo que você, liguei e fiz, traz ele pra cá que já nasceu. Aí meu marido foi buscar. E na hora que ele entrou, ele falou comigo, ficou olhando pra ela com uma carinha curiosa. E tudo bem. E aí a gente foi pra casa no outro dia. Quando ele percebeu que ela ia pra casa com a gente, ele não falou comigo. E ele simplesmente parou. E a gente passou 3 dias, eu chamava ele e ele não olhava pra mim. E ok, se eu soubesse que seriam apenas 3 dias, eu não teria chorado tanto que eu chorei. Porque eu não fazia ideia que seriam somente 3 dias ele sem falar comigo. Então eu chorava o tempo inteiro. E aí ele saía de perto de mim, da frente dele, eu não chorava, né? Na hora que ele dava as costas, ai, acabei com a minha vida. O que eu tô fazendo? Meu filho me odeia. Eu não tinha o direito de fazer isso com ele. Eu fiquei muito mal, cara, porque eu fiz, meu Deus, ele não quer falar. Ele tá sentindo de uma forma que ele não deixava tocar. Eu não podia dar banho, eu não podia encostar nele, eu dava beijo nele dormindo. Porque se ele acordasse, eu não podia falar com ele. Daí ele começou a falar comigo, sabe? Mas foi muito, muito difícil isso, assim, a chegada. Logo quando ele olhou pra mim, assim, que ele percebeu que a gente ia trazer lá pra casa. E pra mim também foi muito estranho a primeira vez que eu olhei pra ele. Porque na hora que ele chegou, que eu olhei pra ele, gente, eu tinha visto o Miguel, eu tinha 2 horas. Mas na hora que ele chegou, parecia que eu tinha 2 anos que eu não vi o guri. O guri tinha 1 ano e 11 meses. Ele passou de bebê pra menininho em 2 horas. Sabe? Eu olhei pra ele assim, que mão imensa, olha o tamanho do pé de Miguel. Nossa, parecia que ele tinha ficado gigantinho, sabe? Porque eu tinha mudado a referência. Agora eu tinha um nenenzinho, um molinho no meu colo. E aí o meu olhar pra ele mudou instantaneamente. Assim, na hora que ele entrou, eu fiz, meu Deus, meu filho é maior do que eu lembrava que ele era, sabe? Sim. É muito diferente. E a gente precisa assumir que muda pra gente, que muda pra mãe. Mas velho muda. Muda assim, muda a forma de olhar, de perceber, muda também a forma de tratar. Eu lembro que eu percebi, assim, que eu me dei conta, acho que em uma das consultas com a pediatra do Lucas, eu comecei a consulta e fui para consultar aquelas consultas de rotina na pediatra, acho que o Lucas devia estar com 7, 8 meses, e fui para consultar com o Lucas e eu passei a consulta inteira, uma pediatra muito bacana, homeopata, a gente vai lá, fica 1h30 conversando. Eu passei a consulta inteira falando do João. E ela trabalhando isso comigo. Foi mais uma terapia do que qualquer outra coisa. E ela falando comigo. Porque eu extremamente culpada, né? Frustrada. E ainda aconteceu que como o Lucas adoeceu, pequenininho, e aí a gente desapareceu. Eu fiquei 21 dias internada no hospital com o Lucas. Então teve isso. E eu me senti muito culpada com relação ao João. Sabe? Então, assim, eu via que eu tava literalmente abandonando ele. Ele que foi filho único até 6 anos e meio, então eu me sentia muito culpada. E eu lembro da pediatra falando assim, Clarissa, a frustração é importante para ele também. Ele vai dar conta, você tá olhando para ele, você tá conseguindo nomear, você tá tendo alguns momentos com ele e tudo. Mas é muito desafiador a gente também tomar consciência da mudança na nossa forma de relacionar com o filho mais velho, né? E isso é importantíssimo, esse ponto que você está trazendo, né? Da gente ficar atenta à nossa maneira de tratar o mais velho. Eu acho que eu acho que os 3 primeiros meses de Helena foram enlouquecedores para mim, porque eu tentei continuar sendo a mesma mãe que eu era para Miguel e tentei ser para Helena a mãe que eu fui para Miguel bebê. Eu não ia conseguir ser essa mesma mãe para Miguel e não conseguiria ser a mãe que Miguel teve para Helena, sabe? E aí quando eu finalmente parei e enxerguei, peraí, o meu papel não é fazer com que Miguel não sinta a chegada da irmã. O meu papel é fazer com que ele lide com a chegada da irmã de uma maneira saudável. Não é fingir que não tá chegando. Não é fingir que não tá chegando. É que ela não chegou. É mostrar que ela chegou e que essa é a vida deles. E aí, cara, quando eu aceitei que a vida deles era uma vida de quem tinha irmãos e que eu precisava aceitar que eu agora era essa mãe e que isso era matemática simples, eu tinha 2 filhos, mas eu só tinha 2 braços e um colo, a minha sanidade mental melhorou muito, sabe? Quando eu assumi isso pra mim, porque foi muito difícil. Até eu assumir isso, eu quase enlouqueci. Eu nem tinha comentado, a Elisama coincidiu em vários cursos comigo, inclusive o da Ariana Scholesser, né? E a gente vai muito na onda da Byron Katie com
com a Ariana. Uhum. E a gente fala muito da Byron Katie aqui no podcast também. E essa coisa de aceitar a realidade, aceitar, bom, então eu tenho isso, né? O que eu faço a partir disso, ao invés de ficar brigando contra. Porque eu acho que um ponto que causa muita dor, assim, nas mães é essa coisa de não querer que o filho manifeste esses ciúmes, né? E aí eu sempre falo isso muito, assim, pra ela. Gente, valida isso, aceita que é melhor, assim. E a partir daqui, o que eu posso fazer? Pra gente poder tratar a origem do problema, né? Então, o meu filho começou a ficar mais agressivo. Ele tava aceitando a gravidez, eu tava preparando ele tava todo apaixonado com a ideia de ter um irmão. Mas aí chegou a criança, ele belisca a criança quando eu não tô perto, tenta bater, empurra, não aceita deixar o brinquedo, sei lá, qualquer coisa, né? E aí eu vejo que o desespero é muito assim, algo eu tô fazendo de errado ou alguma coisa de muito ruim tá acontecendo que meu filho tá se convertendo numa pessoa que não é legal, que não é bacana. E nossa, é tão difícil isso de a gente poder aceitar o lado humano, né? De ser humano, de ter os dois lados. De ter a tristeza e a alegria de tudo que a gente vivencia, né? E não querer abafar o sentimento que é ruim pra simplesmente achar que se tá manifestando é porque tem algo de errado com a pessoa. E aí eu não sou mãe de 2, só tenho a Nara. Mas eu leio muito sobre os temas, né? E tento auxiliar essas mães que me buscam e tal. E essa coisa assim, a criança ela quer se sentir importante, quer se sentir pertencente, né? Ela quer se sentir aceita, amada. E quando chega esse irmão, é muito óbvio que ela se sinta ameaçada, porque o universo dela muda muito, né? Então não tem como você querer que ela fique só na parte da alegria. Acho que o primeiro ponto seria aceitar isso, né? E eu acho que é o pior. Sabe o que é o pior, Mar? É que ninguém fala pra criança que muda. A mania dos pais, com a melhor das intenções, cara, mas é falar pra criança assim, nada mudou, papai e mamãe continuam te amando. E a criança tá vendo que tudo dentro de casa mudou. Que a realidade tá de perna pro ar. E a pessoa continua insistindo pra criança que nada mudou, filho, nada mudou. Ter irmão é muito bom. Vamos ser honesta com a criança, filho. As coisas mudaram aqui em casa, né? Mamãe tá comendo sempre pra você. Seu irmãozinho chora, né, filho? Faz barulho pra você. Tipo, assumir isso, assumir que é realmente uma mudança. Que às vezes é realmente difícil. Que a criança pode ter muita coisa pra digerir, pra superar com aquilo dali, entendeu? Mamãe, papai não tá conseguindo brincar ao mesmo tempo, né? Como que a gente pode fazer agora pra ser legal pra nós dois? Porque se a gente ficar querendo tapar o sol com a peneira, você chega pra criança e fala, não, tá tudo igual, tá tudo normal. E a criança tá vendo que não tá tudo normal. Que não tá tudo igual, entendeu? Que tudo tá diferente dentro de casa. Uma outra coisa, Elis, que você tem um vídeo que fala sobre a relação dos irmãos, né? Além de nomear, né, a realidade, de aceitar, de falar dessa mudança... eu sinto que uma coisa que você traz nesse vídeo que é muito válida também, que é essa abertura para acolher esses sentimentos, que era um pouco do que a Maíra estava falando também, né? Assim, de acolher os sentimentos que vêm a partir do processo ali da relação dos dois, assim, que vai vir ao longo, né, não só durante a chegada, mas à medida que essas crianças vão crescendo e se relacionando, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, eu sinto que esse tema, né, das emoções, de acolher os sentimentos, eu sinto que você fala com tanta beleza, com tanta propriedade, né, até por vivenciar isso muito com as crianças. Se você puder falar um pouquinho disso para as mães de 2, né? Como lidar com às vezes com essa rivalidade, com ciúme, com as disputas, né? Porque eu sinto que tem aí uma coisa natural dos irmãos. Muitas vezes essas crianças também vão refletir uma coisa que é muito importante da gente falar e dos pais observarem, é que essas disputas, essas rivalidades, esses desafios entre irmãos, eles falam de 2 coisas também, né? É claro que falam dessa mudança, de toda essa adaptação que o sistema vai viver e essa organização que a gente tem que viver, mas muitas vezes essas disputas e essas rivalidades, assim, quando elas não são tão normais, naturais, são excessivas, elas podem falar de desafios que o casal também está vivendo entre eles e que as crianças vão começar a manifestar de alguma forma. Então, assim, acho que é muito importante os pais observarem isso, né? Assim, se não é alguma coisa deles também. Eu acho muito interessante quando a gente fala de acolher os sentimentos que vão vir com a relação de irmãos, porque a gente não se prepara para as rivalidades que vão surgir.
Eu lembro que quando eu engravidei, eu fiquei lendo várias coisas, e a maioria dos textos falava de como lidar com o irmão, e meio que dava a entender que o ciúme era algo que você podia evitar. E isso foi meio chocante pra mim na hora que veio, porque eu fiz tudo o que todo mundo mandava, eu acolhia tudo, mas não tinha como evitar o ciúme, porque, gente, é a chegada de um outro ser dentro de casa. E aí as pessoas falam assim, mas ele super estava aceitando quando estava na barriga. É claro, ele não faz ideia do que é ter um irmão dentro de casa. Ele acha que em algum momento vai ter um para-brincadeira. Então, 9 meses que você passou com o seu bebê na barriga, tentando descobrir como que funcionava, se habituando à ideia, o teu filho não teve esses 9 meses de preparação. A criança vive no presente, ela vai aprender a viver com o irmão, digerir a ideia depois que o irmão já está ali, depois que a convivência já iniciou. Não, e ela é muito concreta também, a criança, Pois né? Uma é. coisa é você ver uma barriga crescendo, outra coisa é você ver um menino, um bebezinho ali chorando, gritando, No e peito sua da mãe o tempo mamãe. inteiro ali, com ele de pendurado no colo, enfim, né? E perceber É muito isso. diferente. É muito diferente. No meu caso, que o mais velho tinha 1 ano e 1 mês quando eu descobri a gravidez, assim, na minha barriga podia ter qualquer coisa. Podia ter um cachorro, podia ter qualquer... Na cabeça dele podia vir qualquer coisa na minha barriga. Não tinha que vir necessariamente. Eu não sabia, não fazia ideia que era um bebê. E aí, à medida que essa relação... ela vai, que o bebê chega e que você tem que lidar primeiro com essa reação da chegada. Ele parou de falar comigo. E que eu fui ali nomear e falar, poxa, ela fica o tempo inteiro no peito da mamãe, né, filho? E você queria que a mamãe ficasse mais perto de você. E na época ele falava, mas falava pouco, ele não conseguia se organizar tanto como era depois. Mas aí ele baixava a cabeça, ele chorava, ele ficava muito sentido. E eu fui tentando lidar com aquele sentimento e eu falo que os pensamentos dele estão aquele novelinho de lã, e à medida que você vai nomeando, é como se você estivesse tentando desfazer aquele novelinho, né? Você vai falando aos pouquinhos, você vai tentando puxar, pra ver se até eles mesmos compreendem o que eles estão sentindo, porque ali não é consciente. As mães falam com a gente tá falando que a criança vai mudar, que a criança vai regredir, que a criança vai sentir ciúme, que a criança vai odiar, mas isso não é consciente. Ela não, às vezes, ela não muda nada com o irmãozinho. Tem mãe que me procura, mas ela ama com o irmão, ele é maravilhoso. Mas comigo ele tá impossível. Claro, foi você que traiu ele, não foi o irmão? Ele não tem muita criança que não tem nada contra o irmão, que não baixa, não faz nada. Meu filho nunca fez nada pra irmã. Assim, quando era pequeno. Hoje em dia brigam de disputa. Mas quando era pequenininho, nunca. O problema dele não era com a irmã, era comigo. Fui eu que mudei com ele, fui eu que mudei minha relação com ele, fui eu que parei de diminuir o tempo do colo, fui eu que... Eu lembro dele dormindo, eu indo dormir uma vez, botar a Helena pra dormir, e ele chorando no colo do meu marido, só um pouquinho de mamãe, é só um pouquinho, só um pouquinho. Pensei, eu chorava. E a Helena tava chorando tanto que eu não tinha como, ela precisava do peito naquele momento. Então eu escolhia qual dos meus filhos eu ia acolher e chorando. Isso que você tá falando é muito, muito importante, assim. Uma vez eu ouvi a Ivone falando, a Ivone Laborda, ela falando uma coisa assim, ela fala assim, é duro, mas eu vou ter que ser direta e vou falar. Ela falou assim, de problema, assim, entre irmãos, assim, fala de falta de mãe. E é claro que é exatamente isso, assim, o Miguel conseguiu nomear, é só um pouquinho de mamãe que ele quer só a mãe, ele quer só a mãe dele de volta, porque aquela que tá ali agora não é mais a mãe dele, é a mãe dele com 2 filhos, não é mais a mãe que era a mãe de um filho, né? Então, assim, essa conexão que a gente tinha quando você tem um filho só e quando você tem 2, 3, imagina, né? Eu tenho 2, mas imagina quem tem 3, 4, assim, de você ter que dividir esse tempo, é muito desafiador, é cruel com a gente, assim, porque a gente vê que vai faltar, que vai ter ali toda uma frustração para aquele irmão mais velho, pro mais novo também, que talvez nunca teve exclusividade, né? Nunca teve uma mãe exclusiva para ela, porque já chegou, já tinha outro. E aí as crianças vão, de alguma maneira, esses conflitos, essa forma que elas vão começar, elas vão falar dessa desconexão, de como que elas estão processando essa falta da mãe. E a gente tem que aprender a ouvir. Porque nem sempre a criança vai falar como o Miguel falou, de só um pouquinho de mamãe. Às vezes a criança vai falar, e antes dele falar só um pouquinho de mamãe, ele também falou mijando no chão toda vez que eu amamentava ela. Ou subindo na minha cama pra fazer xixi quando eu amamentava ela, sabe? Ele falou de diversas formas.
Ou E a gente tem adoecendo, ou adoecendo. ou de várias formas. Pois é, e a gente Fica fica mais atento agressivo. de falar o que é que esse comportamento dele tá me falando. Assim, eu sempre falo pra mãe de 2, o seu filho mais velho vai ficar difícil de amar. Ele vai ficar difícil de amar. Porque ele começa a pedir muita atenção e teu bebê é tão fácil de amar. Um recém-nascido é tão simples de amar. E aí você tem um bebê uma criança que já fala, que já olha pra você, que já enfia o dedo na tua cara e fala, mexendo nas suas dores. E ele fica muito difícil de amar. E a gente precisa assumir que ele tá difícil de amar porque ele tá precisando de amor, porque senão a coisa vira um ciclo imenso de mau comportamento e a gente ficando nervosa. E você olhar um momento e falar assim, eu só queria que essa criança sumisse um pouquinho pra eu ficar só com esse bebê que é tão fácil, entendeu? Se você não tiver consciente o processo inteiro de ficar trazendo pra você que ele tá me comunicando toda a dor que ele tá sentindo com essa chegada, com essa atitude aqui, você se perde no caos do choro do recém-nascido e das solicitações do mais velho. Porque ele vai falar com você com comportamentos inadequados. O Miguel falou sobre fazer xixi na cama. Tem criança que vai falar riscando todas as tuas paredes. Tem criança que vai falar gritando com você o tempo inteiro. Tem criança que vai falar batendo no irmão. Tem criança que vai falar batendo em você. Tem criança que vai falar chorando e só falando com voz de neném pra você o tempo inteiro. E nesse momento, em vez de você acolher e continuar dando colo, só mostrando que a relação mudou, mas o amor ele continua, a gente faz o quê? Você já é grande, você tem que compreender, o seu irmão é bebê, o seu irmão é pequeno. E aí você vai lá e menospreza o sentimento do filho mais velho, sem acolher nada que vem dele, sabe? Eu lembro que quando o Miguel começou a falar, a Helena começou a andar, e a Helena chegou ali no ano e pouquinho, que é normalmente a outra fase. Eu sempre pergunto as pessoas que vêm em consultoria, eles amam, mas já tem tempo que o irmão nasceu. O irmão tá quanto tempo? Um ano e meio, começou a falar e andar? Ótimo, esse é o segundo puerpério do segundo filho. Porque na hora que ele começa a andar, seu filho já se acostumou com o bebezinho. Ele não se acostumou com a criança que pega os brinquedos dele, que chama mais atenção que ele em todo lugar que chega. E aí vai você lidar com uma nova adaptação dessa criança que agora chama atenção. E as pessoas são cruéis. As pessoas, elas falam com o bebê e não falam com o mais velho. E a Helena, com 1 ano e meio, ela era a bebê mais fofa do mundo. Ela era a chefe de discussão. E o Miguel, ele sempre foi mais sério, sabe? Então as pessoas, elas chegavam assim, toda gordinha, sorrindo, e as pessoas falam, ai, como ela é gostosa. E as pessoas não falavam com ele. Então ele começou a mudar, e um dia ele passou 1 semana batendo nela todos os dias. Por qualquer coisa. Eu fiz, nossa, mas tá... Aí eu chamei ele e fiz, ele tá sentindo demais. Tem algo de errado na relação dos dois. E aí eu chamei ele, sentei com ele e fiz, filho, às vezes é difícil ter irmão, né? Cara, parecia que eu tinha tirado a tampa de uma pia, de uma rolha de uma garrafa. O menino explodiu. Ela baba meus brinquedos, ela pega tudo ela só fica atrás de eu quero que você jogue ela no lixo, sabe? E aí ele falava. E ele tinha 3 anos e pouquinho quando ele falou isso. E eu fiquei olhando pra cara dele assim. Tipo, não é fácil você ouvir seu filho mais velho falar, jogue ela no lixo, eu odeio ela, pra que você trouxe ela pra dentro de casa? Você faz, meu Deus do céu, o primeiro impulso dá vontade de falar o que os nossos pais faziam, né? Não fale isso da sua irmã, um dia você vai agradecer porque você tem irmão. E aí, e aí eu dei aquela respirada assim, peguei aquilo, dei aquela digerida e fiz, filho, às vezes é muito difícil ter irmão mesmo, eu sinto muito que você já se sentiu assim. Eu também sentia assim com o tia Del, sabia? E aí eu comecei a dividir coisas da minha irmã. Eu falei, às vezes era assim. Mas tinha dia que era tão bom ter irmã. Acho que tem dia que é difícil e tem dia que é mais fácil. E aí eu fui acolhendo os sentimentos dele. Então, ainda tem dias que ele chega pra mim e fala. Esses dias a gente teve uma discussão. O prato preferido de Helena é arroz com feijão. E ele gosta de macarrão, de lasanha, dessas coisas, né? E aí ele não gosta de feijão. Todo canto que ele chega tem arroz com feijão. E aí ele chegou na casa da avó, fez um escândalo na hora do almoço. Chegou lá em casa, fez um escândalo na hora do almoço. Eu falei, gente, mas isso não tá normal, esse meu briga, isso não é só fome. E aí eu encostei, eu fiz, filho, o que é que tá acontecendo? Abraça a mamãe, vem cá conversar com a mamãe. Na hora que eu abracei, ele começou a chorar. Todo lugar tem arroz com feijão, por que não pode ser a minha comida predileta também? Por que tem que ser a dela? Isso tem o quê? 15 dias. Aí eu fiz, meu amor, deixa a mamãe ver se eu entendi. Você acha que a gente tá fazendo a comida arroz com feijão porque é a comida predileta de Helena e que a gente tá gostando mais de Helena e querendo agradar ela do que você? É isso? Aí ele e aí chorou pra caramba. E aí eu fui compreender
que pra mim o arroz com feijão, que era o prato de todo brasileiro, pra ele é o prato preferido da irmã. Tinha um significado completamente diferente do prato de todo brasileiro. Claro. E eu fui explicar e fui contextualizar a coisa, sabe? Então é muito sutil, cara. É muita atenção que pede da gente. E vem dessa observação atenta, né, da gente conseguir observar eles, assim, nessa sutileza. E para isso, assim, né, eu sinto que pra gente conseguir nomear com essa sabedoria, assim, né, como você tá falando, que você percebeu o ponto e nomeou e ele se abriu e aquilo fez sentido para ele, organizou, a gente precisa de estar disponível para essas crianças. Então tem uma ferramenta, né, que é a ferramenta da gente ter um tempo especial com a criança, né? Você ter um momento especial com essa criança, principalmente, né, quem tem 2 filhos, eu sinto que é extremamente curativo, tanto para um quanto para outro, dependendo da idade, né, assim, mas no momento da chegada do irmãozinho, ter momentos especiais com o filho mais velho, assim, um momento que você realmente se entrega e se joga, assim, e tá com aquela criança, deixando ela guiar o momento, né? Ontem eu tive um momento muito, muito gostoso com os meninos, meu marido tá viajando esses dias, tá bem intenso aqui. E aí, como eu sabia que hoje eu ia ter uma tarde bem atribulada, eu falei, não, essa tarde eu vou tirar para estar com eles de verdade. Eu vi seu vídeo. E aí eu falei assim, vamos caminhar no bosque, e a gente foi caminhar no bosque, gente, e a gente encontrou cada surpresa no caminho, porque é um bosque, ele é assim, ó, a gente foi catar pinha pra acender a fogueira, eu saí com eles pra caminhar e tinha uns vizinhos e tal. E aí a gente rolou no chão, assim, no barranco, pulamos, tinha um monte de folha, a gente pulou e fez tão bem, acho que para todo mundo. E se você tem um momento desse com um filho que é como se você dissesse para ele, filho, né, com um filho, deixando ele guiar, convidando a nossa criança interior para brincar junto, para que a criança comande, né, aquele tempo que vai ter um início, um meio e fim, claro, mas você ter um momento de qualidade, de muita conexão e disponibilidade com cada criança individualmente, para que ela possa perceber assim, olha, eu tenho um lugar que é só meu no coração da minha mãe, eu tenho um tempo com a minha mãe que é só meu, independente dela ter 5 outros filhos ou dela ter outras prioridades, seja o trabalho e tal, o que quer que seja, eu tenho um momento meu e da mamãe. E isso é muito, muito importante, né? Porque a gente tá falando aqui de nomear e tudo, mas eu acho que além de nomear, é importante também esse gesto, assim, que diz mais do que palavras, né? Da gente realmente ter momentos com as crianças de muita entrega e conexão profunda, assim, sabe? De se entregar e deixar eles mesmos sentirem ali na relação que eles são importantes e que eles têm um lugar que é só deles e que eles, a hora que eles precisarem, eles podem vir e acessar isso, né? E essa coisa assim, a gente tem a mania de falar, mas eu te amo, a mamãe te ama. E o eu te amo, ele é tão raso às vezes, sabe? É tão diferente de você falar, ninguém no mundo tem esse cheirinho que a sua pele tem, e essa covinha que teu sorriso faz, ela é única e teu rosto fica tão lindo, filho, quando faz essa covinha. E falar, ninguém mexe o bolo com a mamãe como você mexe. Eu amo quando você lê a receita do bolo pra mim. São as pequenas coisinhas, porque a criança, ela se sente importante. Ela percebe que assim, aquilo quem faz é ela. Porque a gente tem a mania de falar, eu te amo, eu amo os dois igual. A gente não ama ninguém igual. Isso é uma mentira imensa. A gente não ama ninguém igual. A gente não se relaciona igual com todo mundo. O que a criança precisa entender não é que você ama menos o irmão dela. O que ela precisa entender é que o lugar dela é dela. E quando você cria essa relação de dizer pra ela que ela é ela e que ninguém no mundo vai fazer nada como ela faz, ela se sente mais especial. E às vezes a gente esquece isso. Eu tenho uma história de 2 clientes, uma cliente e uma amiga. A primeira cliente, ela recebeu o bebê e a gente começou a ter consultoria porque o caçula, o mais velho, tinha se transformado em outra criança. E aí ela melhorou com ele e tudo deu certo. E depois o caçula ficou doente e ficou internado. E aí o mais velho, obviamente, mudou completamente o comportamento de novo. E a gente teve uma consulta e eu falei, como é que estão as coisas? Exame, ele tá difícil. E aí vocês estão brigando muito mais com ele, né? Ela, nossa, a gente tá muito nervoso com ele, etc e tal. E eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa pra ele se sentir mais amado. E aí acabou que a gente surgiu na conversa uma ideia de fazer uma festinha pra comemorar porque ele existia. Porque eles estavam
assim, tava uma fase bem complicada e ela queria fazer algo bem marcante pra ele, algo que gostasse. Óbvio, a festinha foi só ela e o pai, fez um bolinho daqueles com furinho no meio mesmo. Mas era pra ele se sentir especial e colaram várias coisas que eles faziam juntos e tiraram fotos, enfeitaram a parede do quarto. Então, assim, ela me falou, Elisama, você não tem noção da felicidade que ele ficou de ter arrumado essa festinha pra comemorar porque ele existe. Porque não era aniversário, não era nada, mas ele tava com um buraco emocional tão grande que ele precisava de algo grande também pra começar a aquecer aquele coração dele, sabe? E a outra história de uma amiga, que ela tem 3 filhos, e a mais velha, na época, começou a ficar reclamona o tempo inteiro. Assim, ela tinha um menino, um caçula de 2 anos, o do meio de 4 e a mais velha com 8, e aí a mais velha era aquela criança que reclamava da hora que acordava, da hora que ia dormir. E ela fez, Elisama, eu não sei, ela é difícil, eu tento me aproximar, mas ela é muito difícil. E fez, como que você tem tentado se aproximar dela? Será que não está na hora de você atualizar o sistema e enxergar que ela precisa de uma aproximação diferente daquilo de 2 e de 4 anos precisa, que ela já tem 8 anos, que você precisa de um dia diferente com ela? O que é que ela gosta de fazer? E ela percebeu que a menina gosta a menina gosta da opinião de roupa, essas coisas. Pega ela, pede pra escolher roupa com você, sai o dia das meninas e sai só você e ela, vai ver o filme que ela gosta, vai. E ela falou, ela fez o dia inteiro, depois ela me ligou e fez, Elis, tem 24 horas que eu não ouço uma reclamação aqui dentro de casa. Então essa coisa de tudo que eles precisam é essa conexão, sabe? Sentir que eles são importantes, que eles são especiais, que a chegada do irmão não abalou isso. Porque às vezes eles parecem não precisar do pai e da mãe. E aí você vai se ocupando com os outros. Eu não sei se vocês assistiram This Is Us. É uma série incrível. Gente, assistam. É maravilhosa. E ela fala da relação de... É uma família, são 3 irmãos. E chega um momento que o mais velho tem vícios com álcool, etc e tal. E na terapia resolve juntar a família inteira meio que pra ele botar pra fora tudo que ele guardava. E aí numa cena ele fala assim, eu nunca tive ninguém na família, eu era sozinho. Porque era adotivo e a mãe super protegia, a menina, o pai super protegia e ele se sentia desprotegido. E aí ele falou, mãe, você nunca ligou pra mim. E a mãe tem todos os irmãos, não é isso, você tá inventando história. E a mãe fala, não, é impressão sua. Aí ele assuma que você não tinha. E chega um determinado momento que ele fala tanto que a mãe fala, ele era mais fácil do que você. Você reclamava o tempo inteiro, sabe? E aí é a hora que ele para, assim, que a mãe começa a assumir. Ele era uma criança mais fácil, eu ficava mais realmente com seu irmão. E a cena pra mim ela é tão marcante, porque sempre tem uma criança que é mais fácil. E se a gente se deixar ir pela criança mais fácil, sua relação com o outro filho ela vai desmoronar. Não dá pra você comparar os 2 filhos, olhar aquelas 2 crianças e falar assim, mas ele podia ser igual à irmã, porque a irmã é tão fácil de lidar, ok, ele podia ser igual à irmã, mas nenhuma criança merece uma mãe que gosta mais de lidar com o filho do que no outro. Então se você se toca que com um tá mais fácil, alguma coisa você tem que fazer pra melhorar a sua relação com o outro. Porque teu filho mais velho, ele não vai pra uma livraria comprar um livro de como me relacionar melhor com a minha mãe. É você que tem que parar e olhar, ok, eu tenho uma tendência de dar mais atenção a ela porque ela é mais fácil. Então eu preciso me esforçar pra dar atenção a ele, sabe? A consciência o tempo inteiro de você se perceber na relação com honestidade. De você se perceber, porque muito provavelmente essa mãe, por exemplo, da série, ela nunca tinha parado para observar que aquele era mais fácil, é por isso que ela tanto grudava nele. E se a gente tem a consciência, a gente não vai se deixar levar por esse meu filho é mais fácil, eu realmente vou grudar nele. Porque quem tem irmão sabe que a preferência, ela sempre vai existir. Claro. Assim, nas relações. Você vê, eu lembro da minha irmã era bem magrinha e pequenininha, e eu sempre fui grandona. Então o que é que a minha mãe fazia? Minha irmã me pirraçava, aí a minha mãe pegava a minha irmã, na hora que ela via que eu tava gritando, aí botava a minha irmã atrás da perna dela e fazia, não faça isso com sua irmã, ela é pequenininha, ela é magrinha, ela não aguenta o tapa seu. Enquanto ela falava, a minha irmã saía assim por trás dela e fazia careta pra mim. E a minha mãe não via que ela tava me olhando e fazendo careta pra mim, assim, sabe? Tipo, tipo, ela tá me defendendo e não defende você. E eu cresci muito com essa sensação de que ela era protegida da minha mãe, que eu nunca seria. E a minha irmã era pequenininha, era frágilzinha, era magrinha. E a Elisama é grandona, a Elisama não precisa de mim. A Elisama dá conta de tudo sozinha, a Elisama é fortuna. Mas aquele era o meu jeito. Tudo eu, né? Exatamente, mas aquele era o meu jeito
de dizer pra mim mesma que eu não sentia falta daquela proteção que ela dava pra caçula. Então é uma relação... Gente, é muita atenção que a relação de irmãos pede da gente. Esse é um tema atenção. bastante relevante também, né? De pensar nos rótulos que podem surgir quando a gente está comparando um filho com o outro. Eu tenho experiência como irmã de 2. Eu era a boazinha que não dava trabalho, a mais responsável. E acho que às vezes eu ficava nesse papel de ficar cuidando para que os outros não atrapalhassem tanto a vida dos meus pais. Como vocês conseguem fazer essas coisas, essas travessuras todas? Tipo, eu julgava muito, né? E é um lugar muito duro, porque você cresce também sem poder expressar o lado travesso, por exemplo. Eu não tenho essa coisa de me jogar e não pensar em nada. Eu tenho muita dificuldade de conectar com a criança brincalhona, porque eu era sempre a garotinha comportada, responsável, que não dava trabalho. Mas não sei até que ponto era uma característica ou era uma coisa nomeada, entendeu? Então não sei, de repente vocês podiam falar um pouco desse desafio também, que deve ser não cair nesse lugar, porque deve ser muito fácil cair na comparação. Gente, é muito fácil cair na comparação. É muito fácil, é muito tentador. Sem que você perceba, você já tá olhando e pensando, nossa, mas ele bem que podia ser igual a ela, meu Deus, nossa, mas bem que podia ser assim, sabe? Uhum. Você já tá ali porque tem um filho que te exige mais. Eu tô lendo um livro, eu não me lembro o nome, se é Pais e Mães Conscientes, eu não lembro. Ela fala de 2 filhos, que ela tem de uma mãe que ela atendia que tinha 2 filhos, que um era aquela criança, ou tinha crescido e tinha virado aquele homem que faz esportes, que é maravilhoso, que trabalha, e o outro era riponga, não queria trabalhar, não queria estudar. E ela falando que a mãe era uma mãe muito consciente, e ela falava assim, como eu agradeço a Deus, ao universo, a vida desse riponga, porque é ele quem me faz perceber que eu não sou perfeita. Porque se eu tivesse só o mais velho, eu seria muito arrogante. Eu ia achar que eu fiz tudo muito certo, sabe? E eu falo assim, cara, o meu filho mais velho é essa criança que ele me faz acordar, assim, ele me dá aquele sacode de falar, não é ainda assim, falta trabalhar sabe? Isso, hein? Ele é o que traz mais o espelho pra mim, assim. E seria muito fácil ir pra caçula sempre, sabe? Porque é a que nunca desafia. É quando eu falo, não, faz tudo bem, mamãe, sabe? Mas o Miguel, você fala que é mais parecido com você também, né? Que ele é mais da raiva, o Miguel. Sim, ele é muito parecido comigo, muito. E é isso, aí seria muito mais fácil ir pro lado mais, sabe? Mais calmo. E a vida vai te sacudindo pra esse lugar, e você lembrar que nenhum dos dois é uma coisa só. Ela também não é só a boazinha, que de vez em quando ela dá o dela, e que ele também é uma criança maravilhosa, e que se eu ficar só aprisionando ele no rótulo do menino, que é chato, que reclama das coisas, que é mais briguento, ele vai se tornar cada vez mais isso. E na relação de irmãos, a gente tem essa tendência de aprisionar, e de aprisionar em papéis antagônicos, de aprisionar em papéis que se contradizem um do outro, sabe? Um gosta de desenhar, ele é o desenhista da família, e a outra gosta de desenhar, filha, você não desenha tão bem, porque você não vai, sei lá, cantar, sabe? Tipo, esse papel de desenhista a gente tá ocupado na família, você não desenha tão bem quanto seu irmão. Você tem que observar isso e ficar atento o tempo inteiro se você não tá cortando um pouquinho da personalidade de um pra poder, porque você tá comparando com o outro, sabe? Nossa, pede muito de atenção. Principalmente quando nessa coisa do rótulo que você tá falando. Porque se a gente se deixar levar, a gente compara e rotula. E a preferência, ela acaba aparecendo de várias formas. Não faça barulho pro seu irmão não acordar. Se seu irmão acordar, eu não vou poder brincar com você, que eu vou ter que ficar com ele. Como que você acha que a criança vai sentir diante disso, sabe? Como que ela vai reagir? Você sabe que se o bebê acordar, eu não posso brincar com você. Tipo, oi? Você consegue perceber o quanto que você tá, de certa forma, falando o sono do seu irmão é mais importante que a nossa brincadeira, e quando ele tá acordado eu preciso ficar com ele, não com você. E a gente esquece como que a criança recebe tudo que a gente fala, as nossas interações. Sua irmã já comeu tudo, tá vendo só? Você não comeu ainda. Você já viu sua irmã falar comigo nesse tom? Olha como sua irmã fala, olha como você fala. E você observar, sabe? Uma outra coisa, Maíra e Clarissa, que eu vivi como filha mais velha, era que eu era responsável por tudo que acontecia com meu irmão. Ou com a minha irmã. Tudo. Se a minha irmã caísse e eu estivesse na varanda e ela estivesse no quintal de casa, por que você não olhou sua irmã? E aí eu percebo dos filhos dos pais
já chegarem brigando com o filho mais velho. Eles já chegam, tipo, tá o mais velho e o caçula. O caçula chorou, já chega brigando com o mais velho. Não sabe o que aconteceu, não sabe nada, assim. Você já chega gritando com o mais velho, assim, que... você chega brigando com ele, você devia ter olhado, o que aconteceu? Não sei quemzinho, e você olha, e às vezes ele não fez nada, sabe? Uma mãe tava falando comigo, uma cliente, que ela chegou na sala, a caçula chorando muito. E aí ela já chegou brigando com o irmão, achando que tinha sido o irmão que tinha feito alguma coisa. E aí ela brigou com ele, depois aí disse que na hora que ele conseguiu falar, aí ele falou com a mãe assim, mas mamãe, ela caiu e eu tentei segurar e eu não consegui. Ela segurou não sei o que e caiu e eu não consegui. E aí a mãe, ela disse que na hora que se sentiu tão culpada, sabe, de não ter nem dado a oportunidade dele falar que o que aconteceu. A gente vê muito na relação de irmão. Nossa, tanta coisa pra falar, se a gente for... Dá pra fazer uns 10 podcasts sobre isso. Dá pra fazer. Não, dá pra gente ficar aqui conversando horrores. Essa coisa do rótulo, assim, eu tava pensando, assim, é tanta coisa pra falar, né? Porque, na verdade, eu acho que só isso que você falou, né? De irmã mais velha, eu também sou irmã mais velha. E você é mais velha, Mar? Sou do meio. Faz sentido você ser a boazinha. Muito sentido. Como? Faz sentido? Você sabe que faz muito sentido você ser a boazinha, não sabe? Porque você é do não meio. Sei. Porque o filho do meio, ele normalmente ele precisa ser bonzinho pra ele deixar um papel. O mais velho já é o mais velho, ele já tem um papel dentro de casa. E o caçula é o caçula. O do meio, ele normalmente é o filho bonzinho ou o filho rebelde demais. Porque ele precisa fazer alguma coisa pra chamar de ter destaque, ter um papel na família, sabe? Porque ele não é nem o mais velho, nem o caçula. Exatamente, isso que eu ia falar, né? Que às vezes a própria posição onde essa criança já chega na família, ela já tem ali um papel destinado. E quanto mais atento a gente está a isso, né? A esse olhar mais cuidadoso, mais, né, para a individualidade, não para a posição que ele tá, mas assim, observando mesmo, né, como eu atuo com essa criança, o que ela acessa dentro do meu mundo interno, como que ela me mostra isso, enfim, a gente vai ter a possibilidade de não rotular, de privilegiar a individualidade de cada um, né, de acolher ali o que cada um tem de autêntico, de único, de mais essencial, assim. Então eu sinto que, né, esse tema de irmãos a gente pode ficar falando aqui, falando e contando história, mas a gente tem que encerrar, vamos ver se a gente marca outro, né, Elis? Muito gostoso conversar com você, vamos ver se a gente marca outro tema. Né, a gente tem tanto tema gostoso para falar, tanto tema importante, e assim, as suas histórias eu fico aqui, ó, dá vontade nem de interromper, só de ficar escutando, que é tão gostoso, né, Maíra? Eu fiquei mais de ouvinte porque eu tenho menos experiência como mãe, tava muito rico o material, eu falei, eu vou deixar elas falarem. Não, e eu sou uma pessoa que fala muito pouco, entendeu? Então você que me interrompeu. Não, eu vou conversando, e se deixar eu falo por horas. E quando eu falo de educação de filho, então, a gente quer muito agradecer, Elisama, a sua presença, você ter aceitado o nosso convite, foi maravilhoso, né? E acho que a gente também pode, então, encaminhar para o encerramento. Quero agradecer, Elis. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar pra gente encerrar, Elis? Ou Maíra, alguém gostaria de falar alguma coisa? Só quero agradecer o convite, meninas. Adorei o papo com vocês. Vamos marcar de novo, só isso. Vamos, com certeza vamos trazer a Elisama aqui de novo. Quem quiser que ela volte, deixa um comentário aqui debaixo do podcast. Conta pra gente o que vocês acharam, se vocês têm indicação de outros temas. Escrevam pra gente pedindo algum tema, contando a história de vocês, comentando sobre essas histórias aí, talvez que vocês tenham entre os filhos de vocês, se esse assunto, se tudo que a gente trouxe aqui foi relevante, se ajudou de alguma forma. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre esse tema, podem colocar aqui também. Quem sabe a gente traz no nosso próximo episódio um espaço para responder essas questões, esses e-mails, essas perguntas que estão chegando de vocês. Eu acho que eu só esqueci uma coisa. A gente não falou que a Elisama tem o curso dela, 2 cursos maravilhosos do programa Reolhar, que é para mães de crianças de primeira infância, né? Acho que até 7 anos, mais ou menos, né? Não, acho que vai até os 12. E aí dos 12 pra lá o teens. Tá, porque às vezes eu já te perguntei em inbox o que é melhor pra essa mãe, assim. Era uma criança com criança mais nova. E tem o programa Reolhar para adolescentes também, porque
tem a ver com esse lado dela, que é super de estudar. Eu ainda não tenho filhos adolescentes, porém, já tenho, né, cacife pra falar do tema. E é real, assim, eu assisti os 2 vídeos, os 2 programas, e são muito interessantes, muito bons. E se você quiser falar um pouquinho... Não, e tem uma carência enorme de programa pra mãe de adolescente, né? Que gente, bom, Elis, que você... E eu comecei a estudar, e eu comecei a me apaixonar, e eu vou falando mais, e eu tô apaixonada por adolescência, assim. As mães, elas vêm com muitos desafios. A mãe e o adolescente feridos demais, sabe? É muito bom trabalhar com isso, assim. Tem que ser um chamado do universo pra falar mais sobre isso. Sim, e o nosso próximo encontro com certeza vai ser no Canto Maternário pra falar sobre adolescência, porque eu tô super curiosa pra te entrevistar sobre esse tema e trazer para as mães do perfil. E se você quiser falar um pouquinho do Reolhar, para poder convidar as pessoas também para conhecerem, falar qual que é a proposta do programa e tal, vamos aproveitar o espaço, porque a gente tem que sempre espalhar essa mensagem, gente. Espaços para a gente poder se trabalhar, se autoeducar e se sentir mais empoderado para poder maternar de uma forma suave e conectada com os filhos. Opa, fala aí do Reolhar. Sim, o Reolhar é um curso de 28 vídeos, um curso que a gente fala que eu falo sobre formas de você melhorar a sua relação com você mesma, sempre, e depois com a criança. Então é um curso que eu amo muito. E o Reolhar Teens é para falar sobre adolescência, para falar sobre perdoar tudo que você fez até a adolescência, sobre como criar abertura na adolescência, assim, é um curso que eu tenho muito, muito orgulho de ter criado, é algo que eu amo muito. A gente vai deixar os links aqui para vocês poderem acessar esses material todo, a página da Elisama, os cursos dela e tudo mais, e seguir a gente. Sim, quem gostou desse episódio, compartilhem, marquem as amigas, divulguem a tenda. E vocês são sempre bem-vindas aqui na tenda. Então, se tiverem perguntas, quiserem escrever e-mail, algo mais íntimo, o meu e-mail é clarissa@bifamily.com.br. O meu é contato@cantomaternar.com. E o meu é contato@reolhar.com.br. Maravilha! Então agora vocês já sabem os nossos e-mails. Fiquem super à vontade, entrem sempre aqui na nossa tenda. É um espaço muito acolhedor para você que é mãe. E é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Até o nosso próximo episódio. A gente se vê em breve. Um grande beijo, pessoal. Beijo! Beijo, beijo!